Glória, Deus abençoe poderosamente. São muitos nomes, eu não posso falar, senão acaba sendo injusto. Abra sua Bíblia comigo, toda a igreja. Eu quero, em associação com o tema, eu quero ministrar essa noite sobre o perigo do esfriamento do amor. E eu quero ler com os irmãos em 2 Crônicas, capítulo de número 26. Versículo de número 16. Apenas um versículo. Enquanto os irmãos acham, muitos irmãos aqui sabem, têm acompanhado. Deus, aprove a Deus que tivéssemos a oportunidade hoje. Na verdade, eu nem esperava, foi uma grande porta que Deus abriu, a gente poder trabalhar na editora Betel, como escritor. Também está o Nelson também, pastor Nelson. Trabalhei com ele de chaveiro. Cadê a irmã André? Deixa um abração para ela. Irmãos, os irmãos estudaram aqui recentemente, há 2 anos atrás, uma revista que nós escrevemos sobre o livro do Apocalipse. Nós já escrevemos outra revista, já está na editora, sobre as 7 igrejas da Ásia, deve sair ano que vem. Nós lançamos alguns livros pela editora Betel, vai sair mês que vem um livro que eu confesso aos irmãos que eu jamais imaginava que isso chegaria para mim. 2 anos atrás, no meio do ano, me viu um interesse muito grande por aquela banda que morreu naquele acidente aéreo, o Mamonas Assassinas. E aí eu comecei a ver muita coisa no YouTube, comecei a pesquisar como é que morreu, como é que foi o acidente, quem eram os integrantes. Minha filha até me perguntou: papai, você gostava dessa banda? Eu falei: não. Por que você não para de ver então coisas dessa banda? Eu falei: eu não sei. Passou 2 meses disso, eu estive em Guarulhos, na nossa igreja de Madureira, ministrando. Quando eu cheguei lá no final do culto, nós fomos jantar no gabinete do pastor, e o pastor virou para mim e falou: você conhece essa senhora aqui, essa missionária? Eu falei: não, isso aqui é a irmã Célia, você conhece ela sim. Ela é a mãe do Dinho do Mamonas Assassinas. Ela é missionária, congrega há 56 anos aqui. Eu falei: olha, que bênção. Passou uns 2 meses, eu voltei na catedral nossa da Madureira para ministrar o EBOM, a escola bíblica lá. E aí nisso ela estava lá, e ela conversou comigo, trocou o telefone, e ela me disse: olha, meu sonho era contar a minha história. Eu cheguei a mandar um material para a editora Betel. E eu cheguei na editora, perguntei por isso. Falou: não, tem um material aqui que ela escreveu à mão, mandou para cá. Ela não tem muita habilidade como escritora, mas mandou para cá tudo. A gente vai ver como é que faz para aproveitar. E nisso passou quase 1 ano. E eu perguntei de novo. O diretor virou para mim e falou assim: calma aí. Ligou para alguém, mandou trazer uma pasta vermelha cheia de folhas. E virou para mim e falou o seguinte: estou vendo que você é a pessoa certa. Eu disse: como assim a pessoa certa? Você quer assumir esse projeto? Eu: como assim? Vai lá em Guarulhos, a gente paga a tua passagem, fica lá 2 dias, entrevista ela, conversa com ela, pega tudo que você quiser, fotos, e você vai escrever o livro. E eu escrevi o livro já está pronto. Está em fase final, na editora vai para a gráfica e deve ficar pronto até o final desse mês. O título é Indo Além da Dor. O livro é uma reviravolta, inclusive sobre a morte do filho dela. Tem coisas que estão no livro que nem a família dela, tem parentes que não souberam, não sabem. Só para os irmãos terem ideia, tem coisas que foram reveladas quando eu estava terminando de escrever o livro. Coisa sobrenatural. Então, irmão, vai ser um livraço. Vem com pelo menos 24 fotos de acervo pessoal da família. O filho dela foi criança e adolescente na nossa igreja, no nosso Ministério de Madureira, batizado com o Espírito Santo. E, infelizmente, acabou se afastando. Mas o livro é bombástico, um grande livro, vai sair agora no final do mês. Então, vai ser uma bênção. E eu estou lancei agora mês passado 2 livros. Esse livro aqui, ó. Você vai fazer lançamento aqui, não? Só se eu mandar que eu venho fazer. Então, filha, porta aberta. Ó, dízimo na igreja, certo ou errado? Nesse livro aqui eu provo o caráter atemporal do dízimo no Novo Testamento. Já é um campeão de vendas. Você já viu muita gente falando aí que o dízimo é da lei? Não, o dízimo é da lei, não tem dízimo no Novo Testamento. Quem aqui já ouviu alguém falar isso? E as pessoas falam até com muita convicção. Esse é o problema do mundo, né? O problema do mundo é que os tolos têm muitas certezas e os sábios têm muitas dúvidas. E eu lancei esse livro aqui. Esse aqui é um livro que eu sempre quis escrever. As 4 dimensões da pregação, atingindo o nível mais alto. Nesse livro aqui eu abro o coração. E eu trago todo o tempo que eu prego, desde os meus 12 anos de idade. Aqui eu trago coisas que vão muito além do seminário. Você já viu alguém aprender a nadar pela internet? Conhece alguém que aprendeu no YouTube a nadar pela internet? Não tem jeito, né? A pregar é a mesma coisa.
Aqui eu trago a prática. Aqui eu vou além da teoria. Aqui eu ensino coisas que o seminário não pode dar, porque você precisa vivenciar isso para poder saber. Para quem está começando, é um norte. Vai despertar você para a oração. Vai despertar você para a busca. Vai despertar você para entender como lidar com o nervosismo de falar em público. Como preparar seu esboço. Como escolher o tipo de sermão. Muitas dicas. Para quem já está no Ministério da Palavra, pregando e ensinando. Eu trago chaves aqui que vão levar o seu ministério a um outro nível. Em um mês nós já vendemos quase 1000 livros. E eu estou recebendo agora, incrível, jovens, 15 anos, 16 anos. Sábado eu estava em Brasília, ministrando em Brasília. Uma jovem de 16 anos tirou uma foto de dentro do avião, tinha internet no voo, e mandou para mim. Estou lendo o seu livro pela segunda vez. Agora meus primos estão lendo o livro. Agora estamos orando de madrugada. Agora a gente está começando a pregar. E os pais agora estão dando para os filhos despertarem para o chamado. E é o que está acontecendo agora. Então, depois no final leva esse material. E eu vou me propor, depois eu falo com o pastor Samuel, marco a data, eu venho aqui lançar os livros. 2 Crônicas 26, verso de número 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, porque transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Eu vou repetir o texto. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Quem diz amém? Amém. Sente-se, meus irmãos. Aí esses daqui eu já estou dando de presente para o pastor Samuel. Opa, obrigado. Meus irmãos, eu acredito que o que eu vou dizer aqui é de forma unânime. Todos vão de concordar comigo. Quando a gente pensa, por exemplo, no rei Uzias, na biografia do rei Uzias, em todos os grandes feitos que ele realizou enquanto rei, ninguém lembra de 2 Crônicas 26. Se eu perguntasse aqui a cada pessoa, rei Uzias, e você parasse para pensar, eu tenho certeza que quase de forma unânime, todo mundo responderia a mesma coisa. A gente lembra de Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Acaba que a gente lembra do fracasso de Uzias. A gente lembra da morte de Uzias, e não dos feitos de Uzias. E essa é uma lição preciosa, que cada um que está aqui precisa guardar. Você pode fazer 1 milhão de coisas boas. Se você fizer uma errada, é da errada que as pessoas vão lembrar. Uzias vai desenvolver ao longo do capítulo 26, a Bíblia vai narrar os grandes feitos de Uzias. A Bíblia vai mostrar que ele começou a governar com apenas 16 anos de idade quando o pai dele morreu. É um garoto. Mas olha que interessante. Nesse período que Uzias começa a governar, ele vai tomar uma decisão importantíssima na vida dele. Ele vai trazer para perto dele um profeta, o profeta Zacarias. E a Bíblia diz que nesse tempo inicial, em que ele trouxe esse profeta para perto dele, ele se deu a buscar a Deus. E ele buscou a Deus e Deus fez ele prosperar. A gente começa a ver aqui, irmãos, uma coisa importante que ele tomou a decisão. Existem pessoas que dizem que têm ótima intenção, que têm um propósito muito positivo, mas continuam aliançado ou cercado das pessoas erradas. Se você quer ter um futuro diferente, você tem que escolher para andar perto de você pessoas que vão influenciar você a ser melhor e não pior. Não, você não pode viver um tempo novo na sua vida se continua com as amizades do pecado. As amizades que influenciam para murmuração, as amizades que influenciam você a praticar coisas na carne que outrora você não fazia. Irmão, você agora é uma nova criatura. Você vive agora em novidade de vida. Agora é o ímpio que senta na tua mesa e não você na mesa do ímpio. E essa roda de escarnecedores, ela tanto pode ser física, pessoal, como virtual. Como eu, como crente, vou ficar num grupo de WhatsApp, seja de trabalho, de parente, ou da igreja, ou da faculdade, por exemplo, se naquele grupo falam coisas, postam coisas que desrespeitam os princípios que eu creio. Se Jesus não cabe no grupo, eu não posso ficar no grupo.
Uzias vai escolher para ficar perto dele um profeta. Quem que Uzias pensou? Eu tenho que botar perto de mim alguém que me influencia para orar, alguém que me inspira para ser mais crente, alguém que me anima para jejuar. Eu quero trazer para perto de mim alguém que Deus fala com ele que não fala comigo. Eu quero estar perto de mim com esse tipo de gente. Eu pergunto para você, quem são as pessoas hoje que têm influenciado suas decisões? Quem são as pessoas que você se aconselha? Com quem você está andando? Nesse tempo a Bíblia diz que Uzias prosperou. Vejam que não apenas de dízimo e oferta se faz a prosperidade da vida do crente. Tem que haver busca. Significa que tem porta que é tua, tem promessa que Deus te deu, mas está faltando. Lembra de Daniel? Daniel, lá no capítulo 9, ele sabia que Deus tinha prometido restaurar Jerusalém, mas ele foi jejuar 21 dias, e depois de jejuar 21 dias, Deus lhe revelou que havia uma batalha espiritual para que aquilo não acontecesse. Eu lhe digo aqui essa noite, tem porta que é tua, tem vitória que Deus te deu, tem promessa que é para tua casa, para tua família, mas há uma batalha espiritual para que isso não aconteça, há uma guerra para que isso não chegue nas tuas mãos. O inimigo está agindo agora para que você desanime, está trabalhando para que você se desuna, está lutando para que você enfraqueça, mas Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer, é tempo de levantar as mãos, é tempo de renovar o altar, é tempo de renovar o amor. A resposta vai chegar. Tem batalha, mas vai ter vitória. Tem guerra, mas vai ter culto de ação de graça. Tem desafio, mas Deus vai agir. A Bíblia vai mostrar que Uzias, com essa prosperidade toda, a Bíblia diz que ele vai deslanchar e vai prosperar. A Bíblia começa a delinear para nós o caminho de Uzias. Primeiro, a Bíblia vai dizer que ele preparou grandes obras na cidade de Jerusalém, aumentando e fortalecendo a infraestrutura da cidade. Cavou e preparou várias e várias fontes de água em lugares afastados da cidade, no deserto, torres, áreas de vigia, segurança. Preparou um exército monumental, acertou o exército dele, preparou tudo, tropa de elite, tudo preparado, defesa preparada, todo mundo pronto para qualquer perigo. E a Bíblia diz mais, a Bíblia vai chamar Uzias de amigo. Olha que expressão interessante, só aparece com relação a Uzias. Você não vai encontrar essa expressão em nenhum outro lugar da Bíblia. A Bíblia vai chamar Uzias de amigo, repita comigo, amigo, amigo da agricultura. Essa expressão você não vai achar em lugar nenhum. Significa o quê? Que Uzias deu grande atenção durante o governo dele à agricultura. E com isso a comida ficou barata, farta, tinha comida na mesa de todo mundo. Lembrem, Israel sempre foi um país voltado para a agricultura. Não é à toa que as 3 principais festas em Israel estão focadas em datas de colheita. As festas de Israel estão focadas em momentos de gratidão pela colheita. As 3 festas são a Páscoa, o Pentecoste e Tabernáculo. A Páscoa é a colheita da cevada. Pentecostes, a colheita do trigo. E a festa Tabernáculos, a colheita dos frutos. Todas estão voltadas para colheitas que sustentam a nação, até hoje. E o que vai acontecer? Você olha para Israel hoje, Israel é um país de ponta em agricultura. Aí você pergunta, como é que pode uma terra, um país que tem quase 60% do seu território deserto, eles têm 3 desertos em sequência até chegar na divisa do Egito, desde Jerusalém ali pegando o início do deserto da Judéia, tem o deserto do Negev, o deserto do Sim e o deserto do Aravá, até chegar no Egito, quase 60% de deserto. E como é que pode um país com essas dimensões, com essa situação, ser chamado por Deus de terra que manda leite e mel? E aí interessante, porque o mel que aparece na Bíblia, quando Deus diz que levaria eles para essa terra, não é mel de abelha, é mel de tâmara. E o leite não é de vaca, é leite de cabra. E cabra tem abundância no deserto. E a tâmara é até tem um mistério com relação à tâmara. Quando Israel passou 40 anos no deserto, quando chega na terra da promessa, eles se deparam com o quê? Tamareiras. Veja que Jericó, por exemplo, era a cidade das palmeiras. Quando chega lá, eles olham para as tamareiras e vão pegar, depois de 40 anos de deserto, a tâmara. E a tâmara é um fruto muito doce. Muito doce, tanto é que você vai em Israel hoje, você compra pote de meio litro ou de 1 litro de mel de tâmara. A tâmara é muito doce porque eles descobriram uma coisa sem querer, que tudo que é plantado no deserto é mais doce.
Quem sabe não é no deserto que as experiências mais tremendas da sua vida vão acontecer? E aí, quando eles chegam lá depois de 40 anos de deserto, pega a tâmara para comer um docinho. Sabe o que significa a palavra tâmara? A palavra tâmara é a junção de duas palavras em hebraico. Tam, que é fim, e mara. Não precisam nem lembrar, os irmãos já lembraram. Águas de mara, amargo. Quer dizer, 40 anos de deserto. Chegou lá, pegou o fruto, comeu. Está doce, Deus está dizendo. O amargo acabou. Levante a sua mão para o alto. Oh, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Quem sabe não é hoje que acaba alguns desertos para você e começa a doçura de Deus nesse momento difícil. Quem recebe essa palavra glorifica ao Rei. Você vai em Israel hoje, Israel desenvolveu um sistema de gotejamento. Em vez de irrigar a colheita, o mundo está copiando isso agora, só pinga na colheita. E com isso economiza milhões de litros de água e ainda é mais produtivo desenvolver especial. Não é qualquer plástico, mas é um plástico especial azul. Por quê? A cor azul desse plástico, eles descobriram que as aves de rapina não gostam da cor. Então, inibe elas para vir comer o fruto. E segundo, elas repelem os raios ultravioleta para poder a plantação não ser prejudicada. É por isso que é tão produtivo. E tem mais. Você olha para o tempo de Uzias, com tudo isso que eu falei aqui, e tudo que eu mostrei de agora e do passado, você imagina, o povo está vendo a cidade crescer, está vendo a infraestrutura melhorar e fortificar, o povo está vendo comida na mesa, as coisas estão indo bem. A Bíblia vai dizer no verso 15, a respeito desse tempo de Uzias, a Bíblia vai dizer uma coisa muito interessante. A Bíblia vai dizer o seguinte: também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras. Significa que tem filmes épicos que você já viu, que mostra aquelas catapultas lançando pedra, flecha, pedra com fogo, com betume. Isso foi tudo inventado no governo de Uzias. Irmão, que tempo áureo, que coisa tremenda. Aí a Bíblia vai acrescentar no verso 15 o seguinte: e a sua fama voou. Olha que lindo, a sua fama voou. A Bíblia não diz que a fama dele andou, a Bíblia não diz que correu, a Bíblia diz que a fama dele voou. Essa é uma figura de linguagem que a gente vai ver na profecia de Daniel com relação ao domínio da Babilônia. A Bíblia vai falar da Babilônia com par de asas de águia, velocidade de domínio. Aqui a Bíblia vai mostrar, numa época, pensem comigo, sem rádio, sem TV, sem internet, sem telefonia residencial ou celular, sem redes sociais, não tem Instagram, não tem YouTube, não tem outdoor, não tem nada. Numa época sem nenhum dos recursos que nós temos hoje como fundamentais e essenciais para propaganda e marketing, a Bíblia diz que a fama dele voou até muito longe. Significa que se Uzias fosse vivo agora, as pessoas estariam acordando 5 da manhã para ver a live de Uzias. Os segredos de sucesso e empreendedorismo de Uzias. As pessoas estariam agora fazendo fila em shoppings para adquirir agora o novo lançamento de Uzias, o novo livro de Uzias, sobre os princípios eficazes de sucesso. Imagina, as pessoas estariam copiando o cabelo dele, como é que ele penteia o cabelo, que roupa que ele gosta de usar. Seria mais ou menos isso agora. As nações à volta de Israel, todas admiram e reconhece o sucesso dele. E a Bíblia diz que a sua fama voou até muito longe, até que se tornou forte. Ou seja, ele chegou numa posição alta, elevada e confortável. Mas aí entra o versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Uzias vai nos ensinar algumas lições importantes aqui essa noite. A primeira grande lição que Uzias vai nos ensinar aqui essa noite é que o que mais destruiu pessoas até hoje não foi o processo, não foi o deserto, não foi o funil, não foram as provas. Porque se perguntar aqui, todo mundo sabe a receita da prova. Fica firme, vigia, ora, jejua, busca Deus, vai para a igreja. O que mais destruiu pessoas até hoje foi o sucesso.
Tem gente que não está preparada para ter dinheiro. Se tiver dinheiro, se perde. Tiver dinheiro, larga a esposa, troca de família. Tiver dinheiro, inventa uma heresia nova, larga a igreja não me cabe mais, a igreja é muito retrógrada, que é muito antigo, eu quero algo mais moderno. Irmão, tem gente que não pode ter sucesso, não pode atingir certos patamares. E uma outra coisa que o Zé vai nos ensinar em cima disso, é que o tempo mais difícil de uma pessoa reconhecer Deus na vida dela ser humilde e quebrantada, e reconhecer Deus nos seus caminhos, e depender de Deus, não é quando ela está no funil, não é quando ela está na prova. Uma coisa é você sentado aqui agora, dizer, Deus, eu dependo de ti, mas você está doente e não tem cura. Uma coisa é você estar sentado aqui essa noite e dizer, Deus, eu dependo de ti, mas você tem recurso financeiro que dá para você fazer alguma coisa. Uma coisa é você dizer essa noite que depende de Deus, mas você tem alternativas, você tem opções. Você tem alternativa, você tem opções, mas você sentado aí diz, Deus, eu posso ter recurso, eu posso ter opções, eu posso ter alternativa, mas eu escolho depender de Deus. Quem essa noite pode levantar uma das suas mãos para o céu e dizer, Deus, com saúde, ou com recurso, ou com bênção, ou sem bênção, com resposta, com porta aberta, ou com porta fechada, eu não quero saber, eu escolho depender de ti, eu escolho depender de ti, eu reconheço, eu glorifico, eu exalto, eu me humilho, eu reconheço que sem ti eu não sou nada. Eu reconheço essa noite que sem ele eu teria talvez a cama, mas não teria o sono. Que sem ele eu poderia ter a comida, mas não teria fome. Que sem ele eu poderia ter o remédio, mas não teria saúde. Sem ele eu não sou nada, sem ele eu não posso nada, sem ele eu não tenho nada. Meus irmãos, em dezembro do ano passado, eu fiz uma viagem para pregar um final de semana numa cidade do interior de São Paulo, próximo à divisa do Paraná, chamada Ourinhos. Eu nunca tinha ido lá, foi a primeira vez. Ourinhos, meu voo foi para Londrina, no Paraná, 120 quilômetros. Os irmãos verem, já quase na divisa com o Paraná. E aí, fui lá pregar. Quem me recepcionou no aeroporto foi um casal de pastores, e eles também são empresários. E eles na área de metalurgia, fazem esquadrilha, alumínio, revestimento. Me levaram na empresa, inclusive, para orar lá por eles. Eles chegaram no aeroporto quase uma hora antes do meu voo aterrissar. Eu estava num voo que tinha internet. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu falei, olha, aqui está dando na tela do mapa que falta 40 minutos para chegar aí. Ele falou, não, tudo bem, já estou aqui te esperando. Então eu e minha esposa e tal. O nome dele é Douglas. E aí aconteceu. Quando ele acabou de conversar comigo, ele liga para o encarregado da empresa dele. Eles tinham pego uma obra no Paraná, numa cidade pequena lá, a umas 3, 4 horas de viagem, lá da cidade deles. E aí ele montou lá uma estrutura. Aí botou fogão, geladeira, freezer, botou alguém para cozinhar, botou comida, botou camas, beliche, botou tudo para os empregados passarem a semana e na sexta-feira, depois do expediente, ir embora para casa e voltar na segunda. E nisso ele ligou para o encarregado. A obra que eles pegaram era para 3 meses, mas a obra acabou encurtando e só durou, acabou 10 dias antes. E aí ele disse que ligou para o encarregado. O encarregado falou, patrão, o senhor vai vir para cá? Vai ver como é que vai ficar as coisas aqui? Ele falou, não posso ir para aí agora, só vou para ir segunda-feira. Eu estou aqui no aeroporto, estou recepcionando aqui um pregador, vai chegar agora aqui no aeroporto, vai ter um evento nosso aqui, na segunda eu chego aí. Mas faz o seguinte, para adiantar, segunda-feira eu vou parar o caminhão aí para pegar toda a nossa estrutura, nossas coisas, mas para adiantar, pega essas coisas aí, a gente não tem nenhum lugar para mandar isso agora. Então pega televisão, fogão, geladeira, freezer, essas coisas assim, já tenta vender na cidade, bota para venda, vê se alguém quer comprar, já vende isso aí. E nisso ele desligou o telefone. Quando desliga o telefone de falar com o encarregado, a uns 300 metros da obra lá, morava uma irmã da Assembleia de Deus, ela e o marido, e os filhos. Eles estavam desempregados. Ela passava sempre ali, cumprimentava, já tinha falado com o Douglas, com o dono da obra, e por fim, estava lá em casa. Ela acorda de manhã com a família para tomar café da manhã, abre a geladeira, não tem pão, não tem biscoito, não tem café, tudo que ela tem na geladeira é 1 litro de leite, uma lata de leite condensado, 1 quilo de açúcar, e um outro ingrediente que ela falou lá, não estou lembrado agora, que eu nunca fiz pudim, não lembro agora.
Aí ela pegou, olhou para aquilo e começou a chorar. E Deus falou para ela, dentro dela, assim, no coração dela, faz um pudim. O que ela pensou? Pô, Deus está me dando a direção. Eu faço pudim, corto as fatias do pudim e vendo o pudim, já levanto um dinheirinho para hoje. Se animou, fez o pudim. Esperou esfriar, depois que o pudim está pronto, fez as fatias do pudim. Botou numa travessa, botou uma tampa, botou uma toalha nova, novinha que ela tinha lá, uma toalha bonita. Quando ela ia sair para vender as fatias do pudim, o Espírito Santo falou para ela assim, vai na obra aqui, na rua, e fala para o encarregado da obra o seguinte, eu não tenho mais nada em casa para comer. O que eu tinha para comer, eu fiz esse pudim. Mas Deus mandou te dar o pudim. Irmão, lá na hora, irmão, ela pensou, isso é coisa da minha cabeça, não. Mas aí, tipo a viúva de Sarepta, né? Dou o pãozinho ou não dou o pãozinho, irmão? Ela começa. E aí, na hora, ela pegou e foi. Chegou lá na obra, o encarregado acabou de ligar o telefone. Entra ela, vira para o encarregado e falou assim, ele, bom dia fulana. Ela falou, eu não tenho nada em casa para comer. O que eu tinha em casa eu fiz esse pudim. Mas Deus mandou te dar o pudim. Ele não é crente, olhou, Deus mandou dar o pudim para mim. Olhou e foi dando para trás, eu pago R$100. Deus mandou te dar. Ela botou a travessa na mão dele, virou e foi embora. Ele pega, meu telefone, meu avião já tinha pousado. Avisei o Douglas, falei, ó, já pousei, vou pegar minhas coisas, estou saindo aí no desembarque. Nisso, o encarregado dele liga. Patrão, só tem um minuto. Ele falou, o que foi? Patrão, eu quero falar uma coisa para o senhor, mas não entenda que eu estou desrespeitando a sua religião, nem a sua fé. Eu posso falar um negócio para o senhor sobre a sua fé? Ele, o que vai falar da minha fé? Ele falou, patrão, no meio de vocês que é crente acontece muita coisa estranha. Ele falou, por quê? Ele falou, patrão, agora há pouco eu desliguei o telefone falando contigo. A fulana, ele falou o nome dela, agora eu não lembro. A fulana, que mora aqui na rua, que só conhece, que é da tua religião, é da tua igreja. Entrou aqui com uma travessa de pudim. E deu na minha mão e falou que Deus mandou me dar o pudim. Agora o que eu faço? Eu como o pudim? Eu distribuo o pudim? Eu guardo o pudim? Ela diz que Deus mandou dar para mim o pudim. O que eu faço com esse pudim? Aí ele falou assim, você não entendeu não? Ele falou, não, eu vou te falar porque eu entendi. Pega tudo que está aí que quer vender, fogão, geladeira, o freezer, a televisão, as camas, desmonta as camas, colchão, todos os colchões, pega os empregados que está aí, o freezer da geladeira, pega os fardos fechados de carne que não consumiu, saco de arroz, saco de feijão, macarrão, sal, açúcar, pega tudo e leva lá para casa dela agora. Levante as suas mãos para o alto. Oh, quem acredita aqui que Deus ainda pode fazer coisas sobrenaturais? Se você pode, eu te convido essa noite a lançar sobre ele sua fé, sua ansiedade, acreditar, ele é fiel. O Zé vai nos ensinar uma outra coisa. Ele esqueceu uma outra coisa que cada pessoa que está aqui precisa entender. Você vê na Bíblia que quando tinha 16 anos, ele buscou a Deus. Depois que ele ficou leproso, nem leproso ele foi buscar. O Zé esqueceu uma coisa que cada pessoa que está aqui não pode jamais esquecer quando sair daqui. Que existe uma busca para chegar e uma outra busca para manter. A busca para você chegar é temporária, mas a busca para manter é permanente. Tem gente que lutou tanto para casar, foi lá, festa, paga isso, paga aquilo, compra lá e faz, monta a casa. Depois de 2 anos, separou. Por quê? Buscou para chegar, mas não buscou para manter. O maior desafio não é alcançar algo novo hoje. O maior desafio é manter o que Deus te deu.
O maior desafio é manter aquilo que Deus quer que seja permanente na sua vida. Infelizmente, a maioria das pessoas vai ter que viver a frase fatal que Deus mandou Jacó dizer para o seu filho Rubens, o primogênito. Quando Rubens vai receber a bênção do pai, a primeira coisa que o pai diz para ele é o quê? Você é excelência da minha força, você é meu primogênito, mas você não será o primeiro, porque você é inconstante como as ondas do mar. A batalha não acaba porque você chegou. A luta não termina porque você alcançou um determinado patamar. A guerra não acaba com uma vitória que você teve, com uma conquista. Ao contrário, há demônios que não tinham te percebido, mas agora que você subiu, perceberam você. Há desafios do alto que quem está embaixo não passa. E você vai ter que lidar com isso. Eu não vou enganar você. Você vai sair daqui, tem gente que vai te decepcionar. Tem gente que vai ser ingrato a você. Que a vida é assim. Tem gente que está aqui, que tem pessoas que precisam de você, dependem de você, ainda é marrento, ainda é soberbo. Quer tua ajuda, mas não quer aprender contigo. E o pior, pobre e soberbo. Você vai ter que lidar com ingratidões. Você vai ter que lidar com pessoas que você ajudou e que não vão lhe prestar ajuda. O que vai fazer a diferença para você seguir em frente e não viver amargurado nem decepcionado com a vida, é se você entender o seguinte: crescer dói. Quanto mais você crescer, mais dor você vai sentir. Quanto mais alto Deus te levar, quanto mais Deus te der, mais dor você vai sentir. O que Deus quer fazer contigo depende hoje, fundamentalmente, do quanto você aguenta sentir dor e continuar. Quem pode entrar nesse mistério? Oh, Espírito de Deus. Outra coisa que Uzias esqueceu naquele momento do ápice dele, sabe o que foi? Uzias esqueceu que existem duas forças motrizes que levam uma pessoa a buscar. Duas forças motrizes levam uma pessoa a buscar. A primeira, lutas. Essa todo mundo concorda. Lutas fazem pessoas buscarem. Faz o exame, câncer, busca. As portas fecharam todas, busca. O filho desviou, busca. Pessoas buscam na luta. Só que o problema que ocorre na vida de quem busca na luta é que ele só busca na luta. Ele busca na luta, as coisas melhoraram, desanima. Tem pessoa que você não precisa nem ter revelação. Você viu ela na oração de manhã, ou ele no culto de escola dominical, ou no culto de ensino, já sabe que está no vento. Você não precisa ter revelação. Você viu ele lá, com lágrimazinha caindo do olho, canta o hino aí, vou te dar vitória. Já sabe que está no funil. Não precisa nem ter revelação, já sabe. Porque não vem. Aí na guerra, vem aqui. Na guerra vai lá no Danielzinho. Na guerra está clamando, vai buscando campanha. Aí as coisas melhoraram. Domingo, vai para a igreja? Estou cansado, vou para o churrasco. Mas é santa ceia do Senhor. Outro dia eu tomo ceia. Aí tira foto, posta foto em rede social. Piscina. Maracanã no futebol. Mas na guerra, no funil, busca. Eu quero passar no concurso. Não vou domingo para o futebol não. Churrasco, piscina, negativo. Eu quero passar no concurso. Vou lá buscar. O problema de uma pessoa que só busca na luta é que ela já está condicionada para a próxima luta que ela vai ter na vida. Significa que em vez de andar de glória em glória, ela anda de luta em luta. Porque se Deus não permitir a luta, ela vai se perder. Significa que se você entrou aqui na luta,
ou vencendo a luta, mas só busca na luta, a luta já está te esperando. Vai ter outra luta. A segunda força motriz que leva uma pessoa a buscar, por outro lado, é o amor. E quando é o amor que leva a pessoa a buscar, é diferente. Se a pessoa passou o dia todo para lá e para cá, trabalhando, estudando, resolve isso, resolve aquilo, não tem tempo de buscar Deus, fica mal-humorado, está faltando alguma coisa, enquanto não dobrar o joelho, enquanto não pegar a palavra, está faltando alguma coisa. Se passar 5, 6 dias trabalhando, vai para cá, vai para lá, irmão, enquanto não vir no culto não tem paz. Meu Deus, como é que eu... Tem uma semana que eu não vou na igreja. Eu lembro, alguns anos atrás, eu estive em Cuba, junto com 3 pastores de Marechal Hermes. Nós fomos fazer um trabalho em Cuba. Nós pregamos lá, eu preguei em algumas igrejas em Cuba. Nós passamos, se eu não me engano, 10 dias. O que aconteceu? Foi um voo demorado. Nosso voo foi daqui para Campinas, de Campinas para Punta Cana, na República Dominicana, e depois da República Dominicana, esperamos depois um tempo, ficamos lá em Solo, e fomos outro voo para, não foi para Havana, foi para Varadero, que é a capital do turismo em Cuba. Então o que acontece? A gente viajou, irmão, o dia inteiro, chegamos lá quase meia-noite. E aí acontece, no outro dia não tinha culto para a gente ir, nós ficamos 2 dias lá sem cultos. Mais o dia da viagem, e na véspera, se eu não me engano, era uma sexta-feira, e acabou que, acho que ninguém do nosso grupo tinha ido na igreja. O que aconteceu? Nós fomos no culto, no terceiro dia que estávamos lá, e justamente na maior igreja de Cuba, num lugar próximo, se eu não me engano, a Matanças, uma cidade que tem lá. E aí quando a gente ia para esse culto, nós fomos na maior igreja de Cuba. A igreja tinha uma Sprinter. A igreja não tinha papel higiênico no banheiro, mas tinha uma Sprinter. A Sprinter foi lá no hotel buscar a gente, tinha várias outras pessoas, tinha alguns irmãos de Cuba também que iam no culto. E por fim, tinha bastante gente para ir. Então pegaram 2 cadeiras de plástico, colocaram onde ficariam as malas. Eu sentei então na cadeira de plástico, no lado direito, e um outro pastor que dirigia uma filial nossa aqui em Anchieta, o Sóstenes, policial reformado, sentou na cadeira da minha esquerda. Irmão, era uma viagem de 40 minutos. Começaram a cantar uns hinos. Daqui a pouco cantaram aquele hino da harpa. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida. Irmão, o pessoal está cantando. De repente eu olho para o lado. Já viu quando a pessoa está chorando com sentimento? Eu olho para o Sóstenes. Ele é um senhor de uns 68 anos. Eu olho para ele, o Sóstenes está assim, ó. Mas chorando, mas com sentimento. Cantando aquele hino. E eu virei para ele e falei, Sóstenes, está tudo bem contigo? Ele olhou para mim e falou assim, tem 5 dias que eu não vou na igreja. Eu estava com saudade de cultuar a Deus. Amor. A minha conversão, eu fui criado aqui. Mas o que impactou minha vida, o impacto do avivamento que atingiu minha vida, na adolescência, foi quando a gente fez uma viagem daqui para Perus, lá na Grande São Paulo. Foi um ônibus aqui, foi uma garotada. Veio uma turma também de Vicente Carvalho na época. Aí foi todo mundo, nós fomos uns 40 e poucos jovens. Estava o Danielzinho junto, não sei se o pastor Maurício estava nesse dia com a gente, eu não lembro. Mas nós fomos uma turma, o Léo deve ter ido também, o pastor Léo deve ter ido. Nós fomos uma turma, e aí aconteceu, nossa programação ela era sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Nós chegamos lá sábado de tarde, saímos daqui de manhã, foi uma benção, sábado à noite. Aí, irmão, sabe, atrás da igreja tinha 2 quartos com beliches. O quarto da direita aqui ficou para a gente, para os homens, e o quarto do outro lado para as mulheres. Tinha outros grupos também de fora que dormiram lá. No nosso quarto tinha uns 4 jovens e um pastor do interior de São Paulo, de Tupã, uma cidade de umas 4 horas de viagem da capital. E aí, irmão, como é que é garotada? O pessoal deita para dormir, alguém dorme com a mão aberta, já está cheio de creme na mão, quando acorda de manhã. O outro já está com um versículo bíblico com pasta de dente no rosto. E aí vai, o Edmilson estava junto. E aí aconteceu, irmão, essa viagem, a gente estava lá, o pastor de Tupã, ele vai lembrar disso. O pastor de Tupã, todo mundo rindo, irmão, 15 para meia-noite, ele virou e falou assim, gente, eu nunca vou esquecer essa frase, falta 15 para meia-noite.
Amanhã tem que acordar cedo. Vocês sabem que amanhã tem programação. 9 da manhã começa o culto. 8 da manhã o café da manhã. Tem que tomar banho ainda, se arrumar. Vocês estão brincando. Falta 15 para meia-noite. Eu queria fazer só uma proposta. Vocês já brincaram, já riram. Vamos dar a mão. Vamos fazer só uma oração até meia-noite e dormir. 15 minutos só. Nunca vou esquecer essa frase. Falta 15 para meia-noite. Só 15 minutos. Irmão, todo mundo aceitou. Ainda em meio a risos. Fomos dando as mãos. Irmão, eu não esperava o que aconteceu. Tenho certeza que o Edmilson não esperava o que aconteceu. Ninguém ali, nem o próprio pastor que pediu para a gente orar junto, nem ele imaginou o que ia acontecer. Irmão, o que aconteceu ali é coisa que acontece na vida da gente uma vez ou outra na vida. Deus tomou o quarto. O amor dele tomou aquele quarto. A gente sentia ondas do amor dele tão poderosas, que começou a gente cair de joelho no chão. Gente chorando. Gente se abraçando, sem ninguém mandar. Gente sendo batizado com o Espírito Santo. Batiza um, batiza outro, batiza um, batiza outro. Irmão, deu meia-noite, deu 1 da manhã, deu 2 da manhã. Começou do outro quarto das mulheres, gente vir por causa do barulho, pensando que era brincadeira ou briga. E vinha e não voltava. Daqui a pouco, naquela época não tinha celular, ligaram para casa do pastor da igreja avisando, ó, tem um barulho alto lá, não pode ser bandido. Irmão, o pastor vai e manda o diácono entra e não volta. Daqui a pouco manda outro obreiro, o obreiro vem e não volta. Deu 4 da manhã, a gente estava lá, irmão. 4 da manhã, irmão. Quando a gente parou, mas mais de 4 da manhã, nós vamos dormir que tem um culto daqui a pouco. A gente deita na cama, dá aquele silêncio de 10 segundos. Daqui a pouco você ouve assim alguém. Daqui a pouco explodiu tudo de novo, irmão. Irmão, quando chegou o culto da manhã, ninguém entendia nada. Separaram com uma fita, uma área para a gente sentar. À esquerda, assim, a gente foi sentando, todo mundo dando glória, voando. Aí o pessoal ia entrando na igreja assim. O pessoal olhando aquilo. O culto nem começou, o que é isso? Irmão, contagiou a igreja toda. Explodiu tudo. Quando o Edmilson foi batizado com o Espírito Santo naquela madrugada. Quando chegou depois do culto, tinha a fila do almoço no refeitório atrás da igreja. Nós fomos lá. O Edmilson estava lá, irmão. Passava uma pessoa, ele profetizava para a pessoa. Passava outra, ele até ultimamente não está profetizando mais não, mas naquela época passava uma pessoa e profetizava. Quando chegou perto da hora de comer, a Glória virou para ele e falou: Edmilson, segura só um pouquinho. Fecha a torneira só um pouquinho, Edmilson. Para a gente poder comer, Edmilson. Daqui a pouco Edmilson olhou para a gente e falou assim: estou no meio de vós, irmão. A irmã que estava segurando a concha do feijão fez assim, ó. Já começou o pessoal a rodar. Irmão, eu voltei daquela viagem. Nós éramos outra pessoa. Ninguém entendia. 5 dias depois disso, minha mãe virou para mim e falou assim: você não é o William. Cadê o William? Parece, mas é outra pessoa. E eu não tinha percebido. No sábado seguinte, tinha um casamento de uma vizinha nossa, em Cascadura, ali na igreja católica, do lado do Graça da Vila. Nós fomos, eu e ela, para o casamento. Chegou lá, a noiva atrasou. Eu virei para minha mãe e falei: mãe, não vou ficar aqui não, fica aí. Tu vai para onde? Eu falei: vou para o Pontinho. Aqui na Cardoso de Melo, a gente chamava de Pontinho naquela época. Eu falava: ó, eu vou para o Pontinho. Ela falou: tu vai para o Pontinho mesmo? Eu falei: vou para o Pontinho. Então vai. Quando eu chego aqui no Pontinho, quase todo mundo da viagem estava no Pontinho. Todo mundo estava sentindo a mesma coisa. Ninguém queria perder aquilo. A minha oração essa noite é que o amor dele tome esse lugar. Que o amor dele tome sua vida. Que o amor dele encha você essa noite. Que o amor dele constranja para que você seja crente, espiritual, fervoroso, que te acorde de madrugada, que te leve a ganhar alma para Jesus, que te traga aonde tiver um coração batendo aqui dentro. Recebe, recebe, recebe. Aleluia. Manacala sarabanda canto iregebia. Aquele que renova está conosco aqui essa noite. Aquele que batiza está andando em nosso meio aqui agora. Aquele que dá dons, aquele que dá ministérios, aquele que sustenta a igreja, aquele que é o cabeça da igreja, ele está aqui. Ah, igreja. Quem pode sentir?
Eu vou terminar aqui. Muita gente quando olha para esse texto pensa, mas qual o pecado de Uzias? Porque a Bíblia diz que ele se corrompeu, pecou. Como? Que pecado que ele cometeu? Entrou na casa do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Pense comigo, um culto termina com um homem leproso. Um culto que era para terminar com júbilo, com louvor, com paz, com alegria, termina com lepra e morte. O que aconteceu com Uzias? Porque a Bíblia diz que ele se exaltou no coração, se corrompeu e vai para o culto oferecer incenso. Entendam comigo aqui. Nesse tempo nós temos o templo dos judeus. O templo tem basicamente 3 divisões: pátio, santo e santíssimo. Aonde é que o sacerdote atuava? Lembrem, estamos olhando pátio, santo e santíssimo. Aqui no santíssimo só o sumo sacerdote entrava. Aqui ficava qual utensílio? A arca da aliança, onde estava o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei, com a tampa dos querubins de ouro propiciatório, símbolo máximo da presença e da glória de Deus. Só o sumo sacerdote entrava aqui. Então, o trabalho do sacerdote começava onde? Lá no pátio. Lá no pátio tinha muito trabalho. Por quê? Logo na entrada tinha o altar do holocausto aqui, ó, o altar do holocausto. Irmão, dependia de muitos sacerdotes trabalharem aqui. O altar do holocausto, lembrem, o acesso a Deus é unicamente pelo sangue. Então, o que vai acontecer? Está cheio de gente aqui trazendo sua oferta. Então tem que matar o animal, cortar o animal, botar o fogo lá, o fogo tem que estar aceso, tem que limpar depois tudo. Aí vem outro sacrifício, vem outro. Tem um aqui trabalhando, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, está todo mundo trabalhando. Então o altar do holocausto era um local onde vários sacerdotes trabalhavam juntos. Era um trabalho coletivo. Uzias não quis o altar do holocausto. Logo à frente, ainda no pátio, está o quê? A pia de bronze. Que ali mais de um sacerdote tem que trabalhar. Tem que manter ela limpa. A água suja tira, bota água limpa. Tem que manter tudo certinho. Ali pelo menos uns 2, 3 sacerdotes estão trabalhando ali. Um acerta, outro limpa, outro traz a água, outro tira a água suja. Mas aí o que acontece? Uzias também não quis a pia de bronze. Ele mirou aonde? Lá dentro do lugar santo. Quando chega aqui no lugar santo, irmão, o que tem? À esquerda, o candelabro. Lembrem, lá dentro não tinha janela. Lá dentro não tinha como entrar luz. Então o candelabro era fundamental. Tinha que ter vários sacerdotes trabalhando para manter o azeite batido lá cheio nos reservatórios, o pavio, o fogo aceso. Tudo isso dependia de vários sacerdotes trabalhando ao mesmo tempo. Então você imagina a cena. Vários sacerdotes estão ali trabalhando. À direita tinha a mesa dos pães da preposição. Os sacerdotes tinham que manter os pães em ordem, tinham que repor os pães que acabou. Então tudo certinho ali. Isso demanda várias pessoas. Então até aqui, basicamente, todos os sacerdotes trabalhavam juntos. Só que aqui para frente, o que tem? O véu. Lá dentro você sabe que ele não entra. E aqui à direita, na frente do véu, o altar do incenso. Só que o altar do incenso era o único utensílio que era de ofício individual. Não era vários sacerdotes. Só um trabalhava sozinho lá. E esse era o ofício mais honrado para o sacerdote. Porque além de ser exclusivo, e dava a ele notoriedade, era aquele sacrifício que simboliza algo precioso. A angústia, as lágrimas, o sofrimento, o pedido das pessoas. Lembre que no livro de Salmo a Bíblia diz o quê? Suba minha oração como sacrifício suave, como cheiro agradável. Lembra que em Apocalipse capítulos 5, 6, a Bíblia vai mostrar que o incenso são as orações dos santos. Então naquele momento, o sacerdote ia lá, era o auge. Muita gente ficava do lado de fora, orando, porque tinha a hora da oração. E quando o sacerdote pegava o incenso, aquele composto exclusivo, jogava na chapa lá, a fumaça subia, uma fumaça branca. O que o povo entendia? Minha oração está subindo. E o cheiro do perfume muito forte. O que o povo entendia? Deus se agradou, vai me responder.
Isso era tão precioso para o sacerdote, que no Evangelho de Lucas, capítulo 1, quando a Bíblia registra o nascimento de João Batista, a Bíblia mostra que Zacarias coube-lhe em sorte oferecer no altar do incenso. Por quê? Havia uma regra no sacerdócio, que o sacerdote só podia oferecer no altar do incenso uma vez no ano, para que todos os outros também tivessem seu momento, o seu ápice, para não ser injusto com ninguém. Imagina, o sacerdote preparou o incenso, tudo certinho. Quando ele vai oferecer, chega os dias e fala assim: ó, hoje não, fica aqui. Quem vai oferecer o incenso sou eu. O sacerdote deve ter olhado e falado: não, mas essa obrigação é minha. Ele diz: mas eu sei como é que faz. Eu já vim fazer muito. Quem vai fazer sou eu. E no momento que Uzias pega o incenso, e ele imagina o quê? O povo todo lá fora vai saber que eu estou intercedendo por eles. Uzias tinha 55 anos que governava Israel. Já tinha visto muitas vezes aquilo. Mas Uzias, quando termina de fazer aquilo, fica leproso. E ele esqueceu uma coisa importantíssima. Qual coisa? O fato de você saber fazer uma coisa não significa que Deus te autorizou a fazer. Aleluia. O fato de você saber fazer algo não significa que Deus te deu autoridade para fazer. Quer ver um exemplo? Eu cheguei na casa de um empresário, ele queria me dar um cheque com mais de 30 mil reais, se fosse agora. Eu olhei para ele e falei: é uma oferta? Ele falou assim: é o meu dízimo. Eu disse: você congrega? Ele falou: sou pastor auxiliar numa igreja, mas estou insatisfeito lá. Eu falei: não posso receber. Ele falou: mas mês passado eu dei para uma pessoa, ela chorou. Eu falei: irmão, qualquer um que se você der 30 mil vai chorar. Se te der 30 mil agora, fala assim: a condição é chorar. Você chora? Você chora, Joel? Se eu te der 30 mil agora? Eu falei: irmão, você não pode definir como foi de Deus porque a pessoa chorou. É princípio que deve... Irmão, quando você pega teu dízimo e decide comprar cesta básica, decide ajudar pobre em vez de entregar na casa do Senhor, você agiu como Uzias. Você não é o sacerdote sobre o seu dízimo. Você não tem autoridade para legislar sobre ele. Eu faço caravanas para Israel todo ano. Tem caravana que eu chego lá para fazer. A gente chega no Rio Jordão, aí chega a gente porque é empresário, porque é rico, ou então porque estudou grego, fala hebraico, sabe isso, sabe aquilo, vira para mim e fala assim: não, minha namorada daqui, eu vou batizar ela nas águas. Eu falei: você é pastor? Não. Você não? Aqui não. Não, mas eu vou batizar. É meu filho, quem vai batizar sou eu. Então você pode ir lá no canto sozinho, faz o que você quiser. Eu falei, ele perguntou: por quê? Porque você não tem autoridade para isso. Deus não te deu autoridade. O problema de Uzias e o de muita gente que esqueceu que na vida tudo tem limite. Tudo tem limite. Se você quebrar limites que Deus estabeleceu para a tua vida, você vai morrer. E eu quero terminar essa palavra liberando uma palavra profética. A Bíblia diz no versículo 15. Dá para colocar aqui o texto? Dá para colocar o texto aqui? Dá para colocar? Só bota aqui o verso 15. Eu quero só liberar essa palavra para a sua vida aqui. No verso 15 a Bíblia diz que ele fez máquinas de engenheiro, que estava nos cantos das torres para lançar flechas e pedras. A Bíblia diz que a sua fama voou até muito longe. Aí está lá, ó, olha só, olha o que diz esse texto. A Bíblia diz: também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos, para tirarem flechas e grandes pedras. E a Bíblia diz: e propagou a sua fama até muito longe. E a Bíblia explica por quê. Porque foi maravilhosamente ajudado. Essa aqui não é uma ajuda do dia a dia, porque no início do capítulo a Bíblia já diz que Deus o ajudou. Depois, mais à frente, a Bíblia diz que Deus levantou pessoas para ajudar e diz: foi ajudado. Aqui a Bíblia está usando uma forma de falar que é algo diferenciado. O que é ajuda maravilhosa? Ajuda maravilhosa é sinônimo de ajuda sobrenatural. Ajuda extraordinária. Quem sabe entrou pessoas aqui que já pensaram assim: ah, se eu tivesse algum tempo atrás a cabeça que eu tenho agora. Ah, se eu tivesse aproveitado aquela chance. Ajuda maravilhosa, ajuda extraordinária, ajuda sobrenatural. É aquele tipo de ajuda que às vezes só acontece uma vez na vida. Mas é aquela ajuda que põe você na reta, que a tua vida nunca mais vai ser a mesma.
É aquela ajuda que define o teu futuro financeiro. É aquela ajuda que define o teu chamado. É aquela ajuda que muda tudo e te leva a um outro patamar. E Deus mandou liberar uma palavra aqui essa noite. Deus vai liberar aqui, agora, uma ajuda maravilhosa. Uma ajuda sobrenatural. Uma ajuda extraordinária que vai atingir você e a tua casa. A presença de Deus é real nesse lugar. Deus não precisa de muito tempo para poder fazer isso aqui agora. Só quero pedir a você, se você pode, fique de pé onde você está agora. Porque eu quero só fazer uma oração com você. Quem sabe as portas se fecharam. Quem sabe as coisas estão difíceis. Quem sabe as coisas deram errado e tudo que você está vivendo agora é expectativas. Mas a mão de Deus se move nesta noite. A mão de Deus se move agora. Vive o Senhor. Vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Que uma ajuda extraordinária será liberada aqui agora sobre essa casa. Você crê? Você precisa? Comece a orar onde você está agora. Feche os seus olhos. Desce na presença do teu Deus. Te quebranta na presença do Senhor. Começa a clamar a Ele de todo o teu coração. Pastor, não tenho nem palavra para orar essa noite. Não se preocupa com isso. Essa noite Deus prefere um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Ah, pastor, mas é tanta batalha, tanto tempo nesse processo. Está nesse culto aquele que renova a tua mocidade como a águia. Está conosco aquele que te viu naquela noite sem dormir. Está conosco nesse culto aquele que contempla, que sabe, que conhece o teu limite, teu medo, tua dor, tua insegurança. Ele conhece tudo e Ele te trouxe aqui para lhe dizer: está sendo liberado aqui agora, na autoridade do nome de Jesus. Seja liberado sobre a tua casa, seja liberado sobre a tua vida, seja liberado agora sobre a tua vida. Eu libero, recebe agora, que haja uma ajuda sobrenatural, que haja uma ajuda extraordinária, que haja uma ajuda maravilhosa. Recebe, irmã, recebe agora, irmão, recebe esta ajuda. Você vai voltar aqui para contar o que aconteceu. Você vai voltar aqui para contar que a porta abriu. Você vai voltar aqui para contar que a bênção chegou. Não era para ser, não tinha como, mas Ele agiu. Ele ajudou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique debaixo desta unção que Deus libera sobre nós aqui esta noite. Leva contigo. Leva para tua casa. Leva para tua vida. E que não seja o mesmo depois de hoje. Não permita que o amor esfrie. Não deixa que aconteça contigo o que aconteceu com Uzias. Esse culto não termina em velório. Esse culto não termina em lepra. Esse culto termina em júbilo. Esse culto termina em louvor. Esse culto termina em línguas estranhas. Esse culto termina em ação de graça. Aleluia. O amor de muitos esfriou, mas a Bíblia já tinha advertido, e ela avisa: é o amor de muitos, não é o amor de todos. O teu e o meu não vai esfriar. O teu amor não pode esfriar. Deus nos abençoe. Deus abençoe Oswaldo Cruz. Deus abençoe pastor Samuel. Passa lá na saída, leva o nosso material. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.